Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, como vocês estão? Vamos para mais um discurso de Trump, ele que fala diretamente da capital Washington para a Suíça, onde fica a sede do Fórum Econômico Mundial. Bem, muito obrigado, Klaus, e olá a todos na linda cidade de Davos. Essa foi uma semana verdadeiramente histórica nos Estados Unidos. Há 3 dias atrás, eu fiz o juramento do cargo e começamos a era de ouro da América. A recente eleição presidencial foi vencida por milhões de votos e todos os 7 estados-chave. É um mandato imenso do público americano, não visto em muitos anos. E há alguns dos comentaristas políticos, mesmo alguns dos meus chamados inimigos, a chamam de a eleição com mais consequências em 129 anos. E isso é bacana de ouvir. O que o mundo testemunhou nas últimas 72 horas não é nada além de uma revolução do senso comum. Nosso país muito em breve será mais forte, mais rico e mais unido do que jamais antes. E o planeta inteiro será mais pacífico e próspero como resultado disso, desse incrível momento, e do que estamos fazendo e do que iremos fazer. O meu governo está agindo com velocidade sem precedentes para corrigir os desastres que herdamos de um grupo absolutamente incompetente de pessoas e para resolver toda e cada crise que nosso país enfrenta. Isso começa confrontando o caos econômico causado pelas políticas fracassadas do último governo. Ao longo dos últimos 4 anos, o nosso governo acumulou 8 trilhões de dívida e também arruinou sua energia com taxas e regulações alienantes. O resultado é a pior crise inflacionária na história moderna. Lembrando, pessoal, de dar créditos ao canal Epoch Times, é um canal de geopolítica que faz o acompanhamento de várias informações e várias notícias diretamente dos Estados Unidos para o Brasil e para o mundo. De juro nas alturas para nossos cidadãos e mesmo no mundo todo. Os preços de alimentos e o preço de quase qualquer outra coisa conhecida à humanidade disparou o telhado acima. O presidente Biden completamente perdeu o controle do que estava acontecendo no nosso país, mas em particular com a nossa alta inflação e nossa fronteira. Devido a essas políticas horríveis, o gasto total do governo esse ano será 1,5 trilhão de dólares maior do que era projetado quando eu saí do cargo há apenas 4 anos atrás. Da mesma forma, o custo de pagar os juros da dívida está 130% mais alto do que era projetado em 2020. Peço que vocês acompanhem o canal Epoch Times. Eles fazem a transmissão ao vivo e simultânea, né, fazem a tradução. É um canal de geopolítica muito importante. Peço mais uma vez que vocês vão lá, se inscrevam, compartilhem e curtam o canal. A taxa de inflação que nós estamos herdando segue 50% mais alta do que a meta histórica. A maior inflação provavelmente na história do nosso país. É por isso que, desde o momento em que eu tomei posse, eu agi rapidamente para reverter toda e cada uma dessas políticas extremistas esquerdistas que criaram essa calamidade, em particular com crime, imigração e inflação. Já no primeiro dia, assinei uma ordem executiva dirigindo cada membro do meu gabinete para utilizar todos os poderes à sua disposição para derrotar a inflação e reduzir o custo da vida cotidiana. Eu impus um congelamento de contratações federais, um congelamento de regulações federais, um congelamento de auxílio externo e criei o novo Departamento de Eficiência Governamental. Eu encerrei a ridícula e incrivelmente desperdiciosa política do novo Acordo Verde. Eu chamo de uma fraude. Saímos do Acordo Climático de Paris e encerramos a maluca e custosa ordem de veículos elétricos. As pessoas vão poder comprar o carro que quiserem. Eu declarei uma emergência nacional de energia, que é tão importante, uma emergência de energia nacional para desencadear o ouro líquido sob nossos pés e pavimentar o caminho para aprovações rápidas de infraestrutura energética. Os Estados Unidos têm a maior quantidade de petróleo e gás de qualquer país sobre a Terra, e nós iremos utilizá-los. Não só isso irá reduzir o custo de virtualmente todos os bens e serviços, mas também tornará os Estados Unidos
uma superpotência manufatureira e a capital global de inteligência artificial e de criptomoedas. O meu governo também começou a maior campanha de desregulação da história, excedendo em muito mesmo os recordes do meu governo anterior. No total, o governo Biden impôs $50 mil em custos regulatórios no lar americano médio ao longo dos últimos 4 anos. Eu prometi eliminar as velhas regulações, eu prometi eliminar 10 regulações velhas para cada nova, e isso em breve devolverá milhares de dólares nos bolsos das famílias americanas. Para desencadear ainda mais nossa economia, com nossas maiorias na Câmara e no Senado, que também vencemos com a presidência, e elas irão passar o maior corte de impostos na história americana, incluindo cortes fiscais imensos para trabalhadores e famílias americanas, e imensos cortes fiscais para produtores e manufatureiros nacionais. Estamos trabalhando com os democratas para estender os cortes fiscais originais do governo Trump anterior. Como vocês sabem, a minha mensagem para cada negócio no mundo é muito simples. Venha fazer seu produto na América e nós iremos te dar os menores impostos de qualquer nação sobre a Terra. Nós estamos baixando muito substancialmente, mesmo mais que os cortes fiscais originais de Trump. Mas se você não fizer seu produto na América, e aí é contigo, muito simplesmente você terá que pagar uma tarifa. Diferentes quantias, mas tarifas, o que irão colocar centenas de bilhões de dólares, talvez trilhões, ao nosso tesouro, para fortalecer nossa economia e abaixar a dívida. Sob o governo Trump, não haverá lugar melhor na Terra para criar empregos, construir fábricas ou crescer uma empresa, do que bem aqui, nos bons e velhos Estados Unidos da América. Já dá para ver. Talvez vejam até no seu lindo quarto no qual vocês estão reunidos aí. Tenho tantos amigos aí, amigos americanos. A confiança na economia americana tem disparado, como não vemos há muitas décadas. Talvez acaba de ser anunciado que, junto com a minha eleição, que o otimismo dos pequenos negócios cresceu 41 pontos percentuais em um único mês. É a maior disparada, nunca houve nada igual. O SoftBank anunciou entre 100 e 200 bilhões de dólares de investimento na economia americana devido ao resultado da eleição, e há apenas 2 dias, a Oracle, o SoftBank e a OpenAI anunciaram 500 bilhões de investimento em infraestrutura de inteligência artificial. Outras empresas, da mesma forma, anunciaram bilhões e bilhões e bilhões, chegando a trilhões de investimentos na América e nos Estados Unidos. E também foi noticiado hoje nos jornais que a Arábia Saudita irá investir pelo menos 600 bilhões de dólares na América. Eu estarei pedindo ao príncipe da coroa, um cara fantástico, para que dê uma arredondada para chegar em 1 trilhão. E eu acho que eles vão fazer sim, porque nós fomos muito bons para eles. E eu também vou pedir à Arábia Saudita e a OPEP que abaixe o custo do petróleo. Vocês têm que abaixar. Francamente, estou chocado que eles não fizeram antes da eleição. Isso não mostrou muito amor por mim, ao não fazer isso. Eu fiquei um pouco surpreso. Se o preço abaixasse, a guerra da Rússia com a Ucrânia teria acabado imediatamente. Agora o preço está alto o suficiente que a guerra vai continuar. Vocês têm que abaixar o preço do petróleo. Tem que acabar essa guerra. Devia ter abaixado há muito tempo. A guerra devia ter acabado há muito tempo. Na verdade, são responsáveis em grande parte pelo que está acontecendo. Milhões de vidas estão sendo perdidas. Se o preço do petróleo baixar, eu irei exigir imediatamente que as taxas de juros caiam. E então cairão no mundo todo. As taxas de juros devem seguir a nossa. O progresso que vocês estão vendo está acontecendo devido à nossa vitória histórica na recente eleição presidencial, que se tornou muito bem conhecido no mundo todo. Muitas coisas estão acontecendo em muitos países. Dizem que há luz brilhando no mundo todo desde a eleição. E mesmo países dos quais não somos particularmente amigáveis estão contentes porque eles entendem o que vem adiante no futuro e como o futuro será grandioso sob nossa liderança. A América voltou e está aberta a negócios. E nessa semana eu também vou agir rapidamente para encerrar a invasão na nossa fronteira sul. Eles permitiram que as pessoas entrassem a níveis que ninguém jamais viu antes. É ridículo. Eu acabei de assinar
e declarei, muito importante, uma emergência nacional na nossa fronteira imediatamente, para encerrar toda a entrada de imigrantes ilegais. Há muitas. E começar a adequadamente retornar os entrantes ilegais de volta para os lugares de onde vieram. Essa ação, como vocês provavelmente viram, já começou muito forte. Eu designei Forças Armadas e Guarda Nacional para a fronteira para ajudar a repelir a invasão. E é uma invasão. Nós não iremos deixar que nosso território seja violado. Depois de 4 longos anos, os Estados Unidos agora é forte e soberano. E é uma nação linda uma vez mais. É uma nação forte, linda e soberana. Além disso, o relato que a América é novamente uma ação livre. No primeiro dia, eu assinei uma ordem executiva para encerrar toda a censura governamental. Não mais nosso governo irá rotular o discurso de nossos próprios cidadãos como desinformação ou má informação, que são as palavras preferidas dos censores e daqueles que desejam parar a livre troca de ideias e, francamente, do progresso. Nós salvamos a liberdade de expressão na América e nós salvamos fortemente. Com outra ordem executiva histórica nessa semana, eu também encerrei a instrumentalização da justiça contra o povo americano e, francamente, contra políticos. E eu restaurei o justo, igual Estado de Direito. O meu governo agiu para abolir toda a diversidade, equidade e inclusão e essa besteirada discriminatória. Políticas que são absoluta besteira, por todo o governo e também no setor privado. Com a recente, mas de certa forma inesperada, decisão da Suprema Corte, excelente, a decisão que fizeram, a América novamente será um país baseado no mérito. Vocês têm que ouvir essa palavra, mérito. Um país baseado no mérito. E eu tornei oficial, política oficial dos Estados Unidos, que agora só há apenas 2 gêneros, homem e mulher, masculino e feminino. E nós iremos ter nenhum homem participando. Trump, que faz essa análise e dá essa ênfase na questão dos sexos, né? No caso, só existem 2 sexos, que é macho e fêmea, masculino e feminino. Automaticamente essa mudança impactou o mundo globalizado, principalmente as políticas de extrema esquerda, as políticas socialistas, as políticas comunistas. Uma coisa que na Torá, o Deus dos judeus ordenou que só tem 2 sexos, que é macho e fêmea. Falou para Moisés escrever a Torá, os 5 livros das Sagradas Escrituras da Taná, ou da Bíblia do Antigo Testamento. E Moisés escreve ali, por ordem do Deus dos judeus, que só existem 2 sexos, que é macho e fêmea. Porque assim o Eterno criou macho e fêmea. Jesus repete também, ele fala que Deus, que é o Deus dos judeus, o Deus de Jesus, o Deus da Torá, o Deus da Taná, que o Eterno criou macho e fêmea. E Trump, ele só repete, causando uma grande polêmica no mundo. No entanto, é uma coisa que já vem desde a antiguidade e desde a criação da existência, pelo menos para o povo judeu, para o povo cristão, que seguem essa doutrina das Sagradas Escrituras. Em esportes femininos. E operações transgênero que se tornaram um bafafá, elas serão muito raras. Finalmente, nós restauramos o senso comum na América e estamos agindo rapidamente para devolver paz e força e estabilidade no exterior. Eu também estarei pedindo a todos os países da OTAN que aumentem seu gasto militar para 5% do PIB, que é o que deveria ter sido já há anos atrás. Só estava em 2% e a maioria dos países não estava nem pagando até eu aparecer. Eu insisti que pagassem e pagaram, porque os Estados Unidos estavam pagando toda a diferença naquela época. E era injusto para os Estados Unidos. Muitas coisas foram... Trump, que é presbiteriano, ele segue basicamente a filosofia do judaísmo, do cristianismo, e é contrário a qualquer filosofia que não venha a partir disso, da criação do macho e da fêmea.
injustas há muitos anos aos Estados Unidos. Antes mesmo de tomar posse, meu time já negociou um acordo de cessar-fogo no Oriente Médio. Isso não teria acontecido sem nós. E eu acho que a maioria das pessoas aqui na sala sabem. Mais cedo nessa semana, os reféns começaram a voltar para suas famílias. Estão voltando e a vista é linda. Trump, ele basicamente segue a filosofia do judaísmo e do cristianismo de Jesus Cristo, a qual diz que o Eterno criou todas as coisas, criou o céu, criou a terra, criou macho e fêmea, apenas esses dois sexos. Então, é verídico que ele vai seguir essa ideologia, essa filosofia ou teologia dos judeus. E vão voltar mais e mais. Eles começaram a voltar no domingo. Nossos esforços para assegurar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia estão agora esperançosamente em curso. É tão importante que consigamos isso. Aquilo é um campo de matança. Milhões de soldados estão sendo mortos. Ninguém jamais viu algo assim desde a Segunda Guerra Mundial. Eles estão deitados mortos sobre os campos planos e as fazendas. Há milhões de russos, milhões de ucranianos. Ninguém viu algo assim desde a Segunda Guerra Mundial, e é a hora de acabar. E aqui na América, nós temos eventos grandes que vão vir adiante. No ano que vem, nós teremos o aniversário de 250 anos da fundação da América. Estou honrado em ser presidente durante esse instante. Será um grande evento. Tenho falado disso há 10 anos. Nós também teremos a Copa do Mundo. E eu entendo que a Jan... O Gianni está na sala, o Infantino, ele foi muito instrumental em conseguir isso. Ele está aí na sala com vocês, eu acho, e eu quero agradecê-lo. Então teremos as Olimpíadas vindo adiante. Eu também fui instrumental em conseguir isso no meu primeiro mandato. E quem saberia que ao pular um mandatinho, eu já estaria recebendo as Olimpíadas. Eu estava chateado, sabe? Eu dizia, eu consegui as Olimpíadas e eu não vou ser presidente. Mas aí com uma sortezinha, ou como quer que chamem, eu serei presidente durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E o aniversário de 250 anos. Serão 3 grandes eventos. E nós conquistamos mais em menos de 4 dias. 4 dias. Nós trabalhamos mais em 4 dias do que outros governos conseguiram em 4 anos. E só estamos começando. Realmente é incrível ver. O espírito e a luz sobre nosso país tem sido incrível. Sob o último governo, nossa nação sofreu grandemente, mas nós iremos devolvê-la. E iremos torná-la maior, mais forte, mais grandiosa, melhor do que jamais antes. Eu quero agradecer a todos por estarem comigo. Eu teria estado aí com vocês, mas não pude porque a posse foi apenas 2 dias e seria rápido demais que aí fosse a primeira parada. Mas nós estaremos aí algum dia, eu espero estar aí. Eu ouvi falar que o público é fantástico e muitos dos meus amigos estão no público. Eu estarei recebendo perguntas agora de algumas pessoas muito distintas e muito obrigado a todos vocês. Ouvimos Trump, aguardamos agora perguntas. E se houve aplausos, ele está sendo aplaudido então em Davos por alguns mais efusivamente, outros menos. Klaus Schwab falando, obrigado, senhor presidente, por isso... Não, Borger falando, obrigado por esse poderoso discurso. E eu acho que você pôde ouvir o aplauso de Davos até a Casa Branca. Mas o ano que vem vai ser ainda melhor, porque aí você vai poder receber o aplauso presencialmente. Então, desejamos recebê-lo aqui ano que vem, esperamos vê-lo aqui. Trump, obrigado. Borg, como você sabe, senhor presidente, estamos abertos à interação aqui, temos um grande painel com alguns dos empresários mais distintos no mundo. Que eu possa começar, então, com alguém que você conhece muito bem. Eu acho que ele é quase seu vizinho em Mar-a-Lago, na Flórida. O senhor Steve Schwarzman, que é presidente, CEO e cofundador do grupo Blackstone. Então, Steve, está com a palavra. Bom, senhor presidente, eu tenho certeza que o príncipe da coroa da Arábia Saudita vai estar muito feliz que você deu esse discurso hoje. Trump sorri, claro, ele mencionou o príncipe da coroa. Não temos áudio de Trump. Steve, novamente, você teve os 4 dias mais ocupados que qualquer um pode imaginar. E parabéns por isso. E a minha pergunta para você é sobre algumas das coisas observadas aqui em Davos. É um fórum magnífico, eu encontrei muita gente, como é de costume, e acho que tenho vindo aqui há 30 anos.
e muitos dos empresários europeus expressaram muita frustração com o regime regulatório na União Europeia. E eles atribuem taxas de crescimento mais lentas aqui a inúmeros fatores, mas especialmente a regulações. E você tomou uma abordagem completamente diferente nessa área. E se você puder explicar a teoria do que você está fazendo, como você vai fazer isso, e qual você espera que seja o resultado, eu gostaria muito disso. Então agora, ele perguntou a Trump. Trump responde, obrigado e parabéns, Steve, você é meu amigo, mas parabéns pela grande carreira, você teve uma carreira incrível e continua a ter, então só quero te parabenizar. Eu quero falar sobre a União Europeia, porque você mencionou especificamente a União Europeia. Eu também tive muitos amigos e líderes de países com quem eu conversei no meu primeiro mandato, naquele período e ao longo desse último período de 4 anos. Eu conheço bem eles e eu gosto deles, mas eles estão frustrados por causa do tempo que tudo demora para ser aprovado, impactos ambientais, questionados para coisas que nem precisariam ter, e muitas outras coisas que fazem demorar. E eu vou dar um exemplo rápido. Na minha vida privada, na minha linda vida privada, antes de eu ter todas essas coisas acontecendo, o mundo é um pouco diferente agora. Não sei se vocês sabiam, eu tinha uma vidinha linda, mas quando eu tinha aquela vida simples, eu fiz projetos e eu tinha um grande projeto em Ireland, na Irlanda, e ela teve que ser aprovada. Algo que eu precisava teria que ser aprovado. E eu consegui a aprovação da Irlanda em cerca de uma semana. E foi muito eficiente, uma aprovação rápida. E eles me falaram depois que então precisaria de uma permissão da União Europeia. E me disseram que acharam que ia demorar 5 a 6 anos. Eu disse, tá de brincadeira? E isso foi antes de eu entrar na política. E eu disse, espera um minuto, não é tão importante. Eu não quero esperar 5 ou 6 anos. Teria sido um investimento grande, teria sido bacana, teria sido bom para o projeto. E eu disse ao pessoal da União Europeia para ver se dava para acelerar. E era esperar 5 ou 6 anos para ter uma aprovaçãozinha, que a Irlanda me deu em um período de literalmente não mais do que uma semana. E eu percebi bem ali que aquela era a primeira vez que eu estive realmente envolvido com a União Europeia. E eu percebi bem naquele instante que havia um problema. E eu nem quis, então, seguir com aquela aplicação. Ou se eu tentei, então eu desisti muito rapidamente. Tenho que ser preciso aqui nas palavras, porque eu não quero ser criticado. Vamos vir checar. Na verdade, ele tentou. Quero ser preciso nas palavras. Eu acho que eu não tentei, mas se eu tentei, eu desisti muito rápido. Não dava para esperar 5 ou 6 anos para ter uma aprovação. Então, em um senso de negócios, muita gente está alegando que há um problema aí, que esse é o problema. Da perspectiva da América, a União Europeia nos trata de forma muito injusta e muito ruim. Eles têm um impostão, todos nós sabemos, e tem a VAT tax, e é um imposto muito grande, e eles essencialmente não compram nossos produtos agrícolas nem nossos carros. Ainda assim, mandam carros para a gente, na casa dos milhões. Colocam tarifas em coisas que nós queremos fazer, como, por exemplo, eu acho que eles até chegaram em termos de... Não são nem questões econômicas ou monetárias, tarifas não econômicas e não monetárias, são muito ruins e tornam muito difícil trazer produtos para dentro da Europa. Mas esperam estar vendendo, e eles vendem mesmo nos Estados Unidos. Então, centenas de bilhões de dólares de déficit comercial com a União Europeia. E ninguém está feliz com isso, e nós vamos fazer algo a respeito. Ninguém está feliz com isso. Então, eu acho que a União Europeia tem que acelerar o processo. Meus amigos que estão em algumas das nações dentro da União Europeia, pessoas ótimas, eles querem poder competir melhor e você não pode competir quando você não consegue passar pelo processo regulatório rápido o suficiente. Demora demais e não tem motivo para demorar tanto. Então estou tentando ser construtivo, porque eu amo a Europa. Eu amo os países da Europa, mas o processo é muito lento. E eles tratam os Estados Unidos da América muito injustamente, com os impostos e todas as tarifas que impõem. E para encerrar, eu recebi um telefonema de um chefe de uma grande linha aérea, uma das maiores do mundo.
E ele disse, senhor, pode dar uma ajuda? Aterrissar na Europa é brutal. Eles nos cobram taxa por tudo. E é tão injusto. E eu disse, como é comparado à China? E ele disse, é muito pior. E outra coisa, como vocês sabem, eles pegam casos judiciais com a Apple e supostamente teriam vencido um caso. A maioria das pessoas não pensava muito sobre isso. Queriam 15 ou 16 bilhões da Apple, ganharam milhões do Google. Eu acho que estão indo atrás do Facebook por bilhões e bilhões. São empresas americanas, não importa se você gosta delas ou não. São empresas americanas e não deveriam fazer isso com elas. E, da minha perspectiva, é uma forma de taxação. Temos grandes queixas com a União Europeia. Obrigado. Borge falando. Obrigado, senhor presidente. Agora, eu vou passar para um dos seus amigos na União Europeia, Patrick Baiana. Ele é o presidente e CEO da Total Energies. Eu acho que você tem uma pergunta, Patrick, para o presidente. Patrick falando, senhor presidente, como nós entendemos, a energia está no topo das suas prioridades. Então é uma honra para mim falar por parte da indústria energética hoje à noite. Eu quero te fazer uma pergunta. É bem claro o que você espera de nós. Nós falamos muito de gás natural. Nós somos um forte contribuinte e investimos em projetos gigantes. No Texas são 3 bilhões de dólares, não chega a 200, mas são 3. E nós contribuímos na segurança do fornecimento energético para a Europa, conforme exportamos para a Europa. Alguns especialistas têm medo de que se houver projetos demais nos Estados Unidos quanto à energia, isso poderia ter um impacto inflacionário no preço do gás natural nos Estados Unidos. Eu quero lhe perguntar, qual a sua perspectiva quanto a investimentos em energia nos Estados Unidos? O que poderia acontecer se você observasse um preço doméstico maior devido às exportações? E pergunta final, que é importante para a Europa. Você concordaria em garantir a segurança do fornecimento de gás natural dos Estados Unidos para a Europa? Trump, a última parte da pergunta, sim, eu iria garantir. Se houver um acordo e tiver um acordo, vocês vão receber o seu gás natural. Muita gente tem esse problema. Eles fazem o acordo e então não conseguem entregar por causa de problemas como a guerra e outros. Então nós absolutamente conseguiríamos entregar. É muito interessante porque quando eu tomei posse da primeira vez, uma das primeiras coisas que eu observei eram 2 usinas imensas na Louisiana, um estado que tem sido muito bom por muitas perspectivas. E eu senti muitas dívidas com eles, na verdade. E disseram que havia 2 usinas que estavam sob consideração ambiental havia mais de 10 anos. E estavam custando, como você disse, eu não sei quão caras eram, mas estavam custando cerca de 12 bilhões, eu acho que era 12 bilhões e 14 bilhões. Mas não conseguiam licença ambiental, não conseguiam licença. Estavam sendo revisadas havia anos. Como uma década ou mais. E eu disse, é ridículo. Eu entendo isso bem por causa da indústria imobiliária. Eu também passei por algumas permissões, mas então aprendi a lidar. Quando eu vi os projetos, falamos de um investimento total de 25 a 30 bilhões de dólares. E parecia que iam encerrar, porque não conseguiam as licenças. E eu consegui resolver a situação em menos de uma semana. Foi resolvido completamente. Quando ligaram para anunciar, já estava resolvido. Os países, principalmente países, o Japão estava envolvido e outros países estavam envolvidos, eram alguns grandes investidores, não conseguiam nem acreditar, não conseguiam acreditar. E eu disse, se façam um favor, não fiquem pagando consultoria, porque fui só eu quem resolvi. Foi a coisa certa a se fazer para os Estados Unidos e para o mundo. Os consultores não tiveram nada a ver com isso. Os consultores entram na empresa e dizem, nos deem milhões. Mas na verdade foi o Trump quem fez.
Eu sabia que era um problema havia anos e eu resolvi, porque era a coisa certa a se fazer para os Estados Unidos e a coisa certa a se fazer além. Tinha a ver com energia, que é muito importante. Então eu acho que é muito importante. Sabe, eu discordo com o seguinte, eu acho que quanto mais energia fizermos, mais baixo será o preço. E o que eu quero ver são aprovações rápidas, regulações rápidas, com as plantas de infraestrutura de IA. Eu estou falando com muita gente que quer construir. E vai ser uma coisa gigantesca. Nós iremos construir instalações de geração elétrica. Eles vão construir. Eu vou dar a licitação. Sob declarações de emergência, eu posso aprovar o processo regulatório eu mesmo, sem termos que esperar por um tempão. E a questão é que precisamos do dobro de energia que atualmente temos nos Estados Unidos. Dá para imaginar? Para que a inteligência artificial realmente seja tão grande quanto queremos que seja. Porque vai ser muito competitivo, vai ter a China e outros players. Então eu vou dar declarações de emergência para que possamos construí-las quase imediatamente. E eu acho que foi grandemente minha ideia, porque eu acho que ninguém achou que isso era possível. Não é que não eram inteligentes. Essas pessoas são espertas. Mas eu disse para eles que o que eu queria fazer era construir usinas energéticas do ladinho das plantas fabris de IA, do ladinho conectadas. E eles disseram, tá de brincadeira? E eu disse, não tô de brincadeira. Vocês não vão ter que entrar na rede elétrica, que é velha. E sabe, pode ser derrubada. E se for derrubada, não teria nenhuma forma de vocês receberem qualquer eletricidade. Então, nós vamos permitir que eles ajam muito rapidamente para construir usinas, construir geração elétrica, que pode ser a partir de qualquer questão, qualquer forma de energia, mas então eles podem também ter carvão como um backup. Se houver, por exemplo, um problema com... você está com petróleo e gás e, de repente, explode algum oleoduto ou, por algum motivo, o gasoduto não funciona, algumas empresas nos Estados Unidos têm carvão sentando bem ali, ao lado da usina, ao lado da planta fabril, para que se houver uma emergência, eles podem brevemente usar carvão como um backup, usando o nosso limpíssimo carvão. Muita gente não sabe disso. Nada pode destruir o carvão, nem o tempo, nenhuma bomba, nada. Podem deixar ele um pouquinho menor, podem mudar um pouquinho a forma, mas o carvão é muito importante como backup. É um ótimo backup ter uma instalação de carvão e não custa muito mais caro. E nós temos mais carvão do que qualquer um. Nós também temos mais petróleo e gás que qualquer um. Então nós iremos fazer de tal forma que as usinas tenham suas próprias instalações de geração elétrica grudadas às plantas fabris. Então não vão ter que pensar a respeito de serviços, não vão ter que pensar sobre nada e vai ser aprovado muito rápido. Obrigado, Borg falando. Obrigado, presidente. Agora nós vamos falar com outro CEO que você conhece muito bem, Brian Moylan, o CEO e presidente do Bank of America. Boa tarde, senhor presidente, e parabéns, obviamente, em uma semana rica para o senhor e sua família. Se você lembrar, há 5 anos atrás, você veio aqui e nós andamos por centenas de CEO do mundo todo e você falou com eles sobre as suas políticas e seus procedimentos. Nesse ano você não está aqui e ainda assim essa semana teve muitos eventos com as ordens executivas, uma onda de ordens que vão vir, imigração, comércio e muitas outras questões. Então, como representante dos Estados Unidos aqui, nós temos muitas perguntas sobre o que isso significa e como o presidente vai deixar isso claro quanto à prosperidade, crescimento de mercado de ações, mercado de fundos e abaixar os preços. Então, o que você pensa sobre o impacto de todas essas ordens e quão rápido elas saíram? Como você vai balancear isso com essa questão de, ao mesmo tempo, ter sucesso, ter um PIB grande, abaixar a inflação e ter um bom preço de ação na América para o cidadão americano? Trump. Eu acho que isso vai abaixar a inflação, vai aumentar os empregos, vamos ter muitos empregos, vamos ter muitas empresas. Sabe, Brian, nós estamos em 21%, estava em 40% e eu baixei para 21% a taxa corporativa. E se você olhar nas taxas estaduais e municipais, chegava a mais de 40%. Eu baixei para 21% e agora vamos abaixar de 21% para 15%. Se, é um grande se, mas se você fizer seu produto nos Estados Unidos, vamos ter a menor taxa. Será a menor taxa. 21% já está baixo comparado ao mundo todo. 15% é o quão baixo dá para chegar. E, de longe, o mais baixo dos países grandes, dos países ricos e poderosos.
Não tem nem disputa. Então vamos abaixar a cerca de 15% se você fizer o seu produto dentro dos Estados Unidos. E isso vai criar um tremendo estrondo. Nós também vamos voltar à isenção de um ano, à dedução fiscal de um ano. Sabe, fizemos isso antigamente e foi incrível o impacto que isso teve. Um ano de dedução fiscal e acumulava anualmente, então expirava. E nós vamos voltar para isso quando fizermos a renovação do plano fiscal de Trump. Nós temos que fazer os democratas aprovarem, mas sabe, se os democratas não aprovarem, eu não sei como eles vão sobreviver com um aumento fiscal desses, que é o que aconteceria. Então, nós temos trabalhado bem com eles. Eu acho que é muito difícil para um grupo político dizer, vamos cobrar para as pessoas 45% mais. Então, eu acho que estamos em boa forma. Nós, na verdade, vamos reduzir para negócios e pequenos negócios. Vamos abaixar para 15%, o que realmente é interessante. E falando de você, e você fez um trabalho fantástico, eu espero que você comece a abrir um banco para conservadores, porque muitos conservadores reclamam que os bancos não estão permitindo que eles façam negócios no banco. E isso inclui um lugarzinho chamado Bank of America. Parece que vocês não estavam recebendo negócios conservadores. Eu não sei se foi os reguladores que pediram isso por causa do Biden, mas você, o Jamie e todo mundo, eu espero que vocês abram as portas dos bancos para conservadores, porque o que você está fazendo é errado. Senhor presidente, o meu amigo Johnny disse para dizer oi, e estamos ansiosos. Veja que ele tomou uma dura aí do Trump, tomou um alerta, uma exortação, porque a maioria dos megacapitalistas, dos banqueiros, eles têm um pensamento, uma cosmovisão globalista e automaticamente comunista. Muitos falam, o capitalismo é de extrema direita, isso não faz sentido. A direita só aceita o capitalismo como uma forma econômica. Porque o capitalismo, ele não é o rival do comunismo. Na verdade, o capitalismo, ele é um método, um meio econômico de relações comerciais. Ele não é uma filosofia de cosmovisão no sentido do ser enquanto ser existencial. Ele é apenas um modelo econômico. O comunismo é uma cosmovisão de ser. Ele entende que as coisas estão voltadas tudo dentro do materialismo histórico. O comunismo de Karl Marx e Engels. Então, os megacapitalistas financiam basicamente mais a extrema esquerda, mais o comunismo, com suas pautas ideológicas como feminismo, aborto, ideologia de gênero, as questões de etnia, que eles chamam raciais, as questões do ambientalismo, as questões de pautas e doutrinas de classe no geral. Tanto é que você vê os grandes líderes mundiais, os grandes grupos como o ONU, Unicef, que já é um braço da ONU, o Fórum Econômico Mundial, a própria União Europeia, esses grandes grupos OMS, esses grandes grupos estão dominados pelos filósofos, pelos integrantes, pelos pensadores, pelos idealizadores de extrema esquerda comunista. Eles financiam essas pautas comunistas. Aí os comunistas querem dizer que eles são de direita. É até um dilema, é até contraditório isso, porque eles que financiam essas pautas. Basta ver a campanha de Trump e a de Kamala Harris. A campanha de Kamala Harris foi 2,5 vezes mais financiada do que a campanha de Trump. Ou seja, os megacapitalistas financiaram mais a campanha da Kamala do que a de Trump. Claro, teve alguns que financiaram o Trump, como o Elon Musk, mas na soma total, o financiamento foi bem maior para o partido de esquerda do que para o partido de direita. E esses grandes globalistas, eles querem plantar a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, segundo a visão da Revolução Francesa, que foi uma revolução pré-comunista, uma revolução
ateísta, deísta, uma revolução de reconfiguração da sociedade. Então, é importante a gente tomar essa visão a partir do pragmatismo, porque a extrema esquerda diz que o capitalismo é de direita. Na verdade, o capitalismo não é de direita nem de esquerda, ele é só um meio econômico. O comunismo, que é de esquerda, é um regime totalitário, regime coletivista, assim como o fascismo. Foi criado pelos filósofos de extrema esquerda, principalmente sindicalistas e socialistas e alguns comunistas. Quando eu digo alguns comunistas, que eram do Partido Comunista. Mussolini era do Partido Socialista, aí ele fundou o fascismo. Foi um dos fundadores, na verdade o fascismo, o proto-fascismo, veio antes de Mussolini, com os FAT, os fascistas, os movimentos sindicalistas chamado FAT. Então, é importante essa observação para que muitas pessoas não sejam enganadas. Para patrocinar a Copa do Mundo quando vier no ano que vem. Obrigado por trazê-la para os Estados Unidos. Obrigado, Brian. O Borga falando. Obrigado, presidente. Agora vamos falar com a Botem. Ela é a presidente do Banco Santander, um dos grandes bancos europeus que também está nos Estados Unidos. Senhor presidente, parabéns pela vitória histórica. Eu acho que você não me conhece tão bem quanto meus colegas aqui. Então, em algumas palavras, o Santander é um dos maiores bancos do mundo por número de clientes, são 170 milhões. É mais do que meu amigo Brian e meu amigo Jamie tem. Ela se compara com o Bank of America, todos riem. Então, aplaudida quando ela faz a brincadeira, o Trump também está rindo. Para vocês verem, ela mesma falou da grandeza desse banco, Santander. E esse banco, ele financia muito as pautas do comunismo, as pautas da extrema esquerda. Inclusive teve até aquele episódio do Santander no museu, que deu aquela reviravolta toda. Quem financiou? Banco Santander. Gigante banco, mega capitalista. Portanto, quem financia as pautas da extrema esquerda do comunismo são os próprios capitalistas. Então isso é um dos motivos que prova que o capitalismo não é rival do comunismo, o comunismo não é rival do capitalismo. Porque o capitalismo que financia o comunismo. A direita aceita o capitalismo como uma forma econômica, como meio econômico, como eu havia dito. Mas, em questão de financiamento no dia a dia, esses grandes grupos de poder, eles estão do lado mais à esquerda do que da direita. That was cheeky. Nós somos um grande investidor nos Estados Unidos, temos muitos milhões de clientes, 12 mil empregados, somos alguns dos maiores financiadores de automóveis e recentemente lançamos um banco completamente digital chamado Open Bank. Acreditamos que os bancos têm um papel central na economia e nós podemos acelerar o crescimento e ajudar muitos clientes. É o que estamos fazendo nos Estados Unidos. Como o Brian indicou, nós recebemos bem seu foco em reduzir regulações e reduzir a burocracia. Então, a minha pergunta é, quais são as suas prioridades nesse sentido e quão rápido elas irão acontecer? Não se engane, pessoal. Eles estão harmoniosos com Trump, obviamente, porque ele é o homem mais poderoso do mundo no momento, é o presidente da maior economia, e eles estão preocupados com o negócio deles, com vender. Não precisa ser seu amigo. Então, essa harmonia aí, nesse discurso, nessa apresentação, isso é claro. Até, por exemplo, uma pessoa que você não gosta, às vezes você vai vender um produto, você vai tratar bem, vai conversar. Então, não é que eles estão filosoficamente do lado de Trump. Eles estão fazendo o trabalho deles. Porque, na prática, eles financiam mais a extrema esquerda do que a direita. Na verdade, a extrema-direita seria os anarcocapitalistas, os libertários que buscam o Estado mínimo. E as ditaduras totalitárias como o comunismo, o nazismo, o fascismo, visavam o Estado máximo, o Estado coletivista, o Estado
interventor. Como o fascismo falava, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Assim, o Estado regulamentando tudo, fazendo a justiça social, assim como no comunismo. É essa a questão. Então, não se engane com esse bom tratamento que a gente está vendo desses interlocutores no Fórum Econômico Mundial. Isso é apenas processo do trabalho deles, nada além disso. Tanto é que eles são financiadores das pautas do comunismo e, ao mesmo tempo, os comunistas jogam eles para a direita por causa de relações econômicas. Relações econômicas e relações sociais a partir da ontologia, que é o ser, são coisas diferentes. Você pode ser capitalista na economia e conservador de direita no costume. Você pode ser financiado pelos capitalistas e ter as pautas comunistas, como as pautas de luta de classe, como eu disse, que os grandes capitalistas, os bilionários financiam. Obrigado. Obrigada. Trump, obrigado e parabéns. Eu sei muito sobre o seu banco e vocês têm feito um trabalho incrível. Parabéns. Nós vamos agir muito rapidamente, nós já agimos muito rapidamente. Nós fizemos coisas nos últimos 3 dias que ninguém achou que seriam possíveis fazer em anos. E tudo está acontecendo. Terá um impacto imenso na economia, um impacto imenso positivo. O dinheiro estava sendo desperdiçado em coisas malucas. O Green New Deal ambiental era uma desgraça total. A forma como foi perpetrado e foi concebido por pessoas que eram estudantes medianos, abaixo da média, na verdade, e que jamais tiveram qualquer curso sobre energia ou sobre meio ambiente. Era um joguinho para eles. Lembram? O mundo vai acabar em 12 anos. Lembram dessa besteira? Os 12 anos vieram e passaram. Ia acabar. Tudo vai cair. Mas o tempo veio e essa gente, eles realmente assustaram os democratas. Não posso dizer que assustaram os republicanos. Os republicanos, mas foi um desperdício tremendo, Durante os meus 4 anos, tivemos o ar mais limpo, a água mais limpa e tínhamos a economia mais produtiva na história do nosso país. Tínhamos a economia mais produtiva até a Covid, tínhamos a economia mais produtiva na história do nosso país de longe. E, na verdade, se você olhar mundialmente, estávamos detonando todo mundo, até a OTAN. Então, agora que aprendemos, com tudo mais que aconteceu, acho que conseguimos passar disso. Na verdade, conseguiremos passar muito disso. Mas uma coisa que vamos estar exigindo é que nós estaremos exigindo respeito de outras nações. Canadá, temos um tremendo apoio ao Canadá e não podemos ter isso com ninguém. Sempre dá, eu brinco, sempre dá para virar um Estado. E se você for um Estado, aí vamos se taxar e não vai ter déficit. Mas com o déficit com o Canadá tem sido complicado. 200 bilhões, 250 bilhões de déficit com o Canadá, nós não precisamos que eles façam nossos carros, e eles fazem muitos deles. Nós não precisamos da madeira deles, porque temos nossas próprias florestas. Não precisamos do petróleo e gás deles, nós temos mais do que todo mundo. Então, sabem, com o México, nós estamos lidando com o México, eu acho que muito bem. E nós só queremos ser tratados justamente com outras nações, porque há dificilmente uma nação no mundo, e eu culpo isso na nossa parte e culpo nos políticos. Por algum motivo, talvez seja estúpido, mas podem dizer que é por outros motivos, mas por estupidez, deixaram outras nações se aproveitarem dos Estados Unidos, e não podemos mais deixar acontecer. É uma dívida pequena comparada com o valor dos ativos que nós temos. Nós não queríamos fazer isso. Nós queremos obliterar a dívida, o déficit, poderíamos fazer isso rapidamente. E muitas coisas boas vão acontecer. E aí, honestamente, coisas boas vão acontecer para o mundo todo e coisas boas vão acontecer para o povo que está lidando conosco. Aliados e além dos nossos aliados.
Uma coisa importante, eu realmente gostaria de ser capaz de me encontrar com o presidente Putin rápido e acabar com essa guerra. E isso não é da perspectiva da economia ou de qualquer outra coisa, é da perspectiva de milhões de vidas estarem sendo desperdiçadas. Pessoas lindas e jovens estão recebendo tiros no campo de batalha, sabe? É um terreno muito plano, como eu já tinha dito. E uma bala não tem muito a se esconder. A única coisa que para uma bala é um corpo humano. E eu já vi fotos do que está acontecendo, e é uma carnificina. E realmente temos que parar isso. Essa guerra é terrível. E eu não estou falando de economia, eu não estou falando de economia. Eu não estou falando de recursos naturais. Eu estou falando sobre tanta gente jovem sendo morta nessa guerra. E isso nem inclui as pessoas que foram mortas conforme as cidades, sabe, estão sendo dizimadas prédio a prédio. Então realmente deveríamos resolver isso. Da mesma forma no Oriente Médio, eu acho que fizemos muito progresso no Oriente Médio e eu acho que isso vai se resolver muito bem. Muito bem, ouvimos Trump. Temos o áudio, a imagem trava um pouco vindo de Davos, mas seguimos com o áudio. Borger fala, a relação com mais consequências no mundo é entre os Estados Unidos e a China, presidente. 28% da economia global são os Estados Unidos, 20% é a China, é quase o PIB global. E sabemos que houve um telefonema com o presidente Xi Jinping na última sexta-feira, ouvimos que você teve uma boa discussão. Como você vê o relacionamento entre os Estados Unidos e a China nos próximos 4 anos sob a sua liderança? Trump diz, ele que me telefonou, mas eu vejo uma boa relação. Eu acho que nós vamos ter uma relação muito boa. Tudo o que queremos é justiça. Queremos um campo justo. Temos déficits massivos com a China. Biden deixou sair de controle. É um déficit de 1,4 trilhão. É ridículo e é uma relação injusta. E temos que torná-la justa. Não precisa ser fenomenal, mas precisa ser uma relação pelo menos justa. Agora, não é uma relação justa. Tem um déficit que é imenso, assim como é com outros países. Muitos países asiáticos, na verdade. Temos déficits muito grandes e não podemos continuar tendo isso. Então não vamos continuar fazendo isso. Eu gosto muito do presidente Xi, eu sempre gostei dele. Nós sempre tivemos uma relação muito boa. Foi complicado com a Covid vindo de Wuhan. Claro, isso desgastou a relação, desgastou com muita gente. Isso desgastou a nossa relação. Mas nós sempre tivemos um bom relacionamento, eu diria. E nós achamos que iremos fazer muito bem com a China, iremos nos dar bem com a China. E esperançosamente a China possa nos ajudar a parar a guerra, em particular com a Ucrânia e a Rússia. Eles têm muito poder nessa situação. E nós iremos trabalhar com eles. E eu falei isso durante a nossa conversa por telefone com o presidente Xi. E esperançosamente possamos trabalhar juntos e encerrar isso. Nós gostaríamos de ver a denuclearização. Na verdade, com o presidente Putin, antes do resultado eleitoral, que francamente foi ridículo, nós estávamos falando sobre desnuclearizar nossos dois países. E a China teria vindo junto. A China tem agora um arsenal nuclear bem menor do que a gente, mas eles estão correndo atrás nos 4 e 5 anos que estão adiante. E vou dizer para vocês que o presidente Putin realmente gostou da ideia de reduzir bastante as armas nucleares, e eu acho que o resto do mundo também seguiria. E a China também. A China também gostava, e quantias tremendas de dinheiro estão sendo gastadas em armas nucleares, e a capacidade destrutiva não é algo que queremos sequer discutir hoje. É muito deprimente. Então queremos ver se podemos desnuclearizar. Eu acho que isso é muito possível. Eu posso te falar que o presidente Putin queria fazer. Eu e ele queríamos fazer. Nós tivemos uma boa conversa com a China. A China estaria envolvida. E teria sido algo inacreditável para o planeta. Borger falando, senhor presidente, quando você voltar aqui para Davos no ano que vem, haverá um acordo de paz com a Rússia e a Ucrânia até aquele ponto? Trump vai ter que perguntar para a Rússia, a Ucrânia está pronta para fazer um acordo. Para que vocês saibam, é uma guerra que não deveria sequer ter começado. Se eu fosse presidente, não teria começado. É uma guerra que não deveria ter começado. É uma guerra que jamais deveria ter começado. Não tem nem o que discutir. Eu sabia que isso era o que Putin queria, mas eu também sabia que não haveria qualquer jeito dele entrar, e ele não iria ter entrado.
Coisas ruins acontecem, coisas ruins foram ditas, muita estupidez, e você acaba com o que você tem agora. Agora tem essas cidades bombardeadas que parecem locais de demolição. Eu acho que o que vocês vão ver com a Ucrânia é que muito mais pessoas morreram do que está sendo relatado. Você olha uma cidade que virou um lugar de demolição, nas quais prédios grandes caíram. E dizem que uma outra pessoa se feriu um pouco quando um prédio caiu, mas não, muita gente morreu. São prédios grandes. Eu era do negócio imobiliário. São prédios de 20 andares que se passam por 2 ou 3 quadras. Prédios grandes e poderosos que foram derrubados e havia muita gente dentro deles. Falam, 2 pessoas se feriram. Não é verdade. Então eu acho que você vai descobrir que houve muito mais gente que morreu na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, do que qualquer um tem ideia. Mas se você olhar agora, tantas das pessoas que morreram são soldados que estão se enfrentando com armas, rifles e drones. Drones é a nova forma de guerra. É uma coisa muito triste de se ver. E quando você vê imagens dos campos, eu já vi e ninguém quer ver, porque vocês vão ser diferentes depois. Borge, muito obrigado, senhor presidente, por parte de todos os 3.000 participantes que estão aqui em Davos. Nós realmente destacamos que estamos tão gratos por você apenas no 3º dia da presidência vir aqui receber perguntas e estamos ansiosos para receber no ano que vem pessoalmente. Então desejamos o melhor de nós para o senhor. Muito obrigado, Trump responde.